Paz do Senhor, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal no YouTube. Que Deus possa estar abençoando esta semana, cheia de santa graça, abençoando essa semana de muito trabalho, de muitos estudos para cada um de nós. Amém? Bom, pessoal, hoje eu vou estar falando sobre algumas atividades de português que eu estou fazendo, algumas caracterizações muito importantes em português que a gente estuda, né? E tem a ver também com algumas funções no inglês também que a gente estuda. Amém? Para honra e glória de Deus. Bom, algumas caracterizações que a gente estuda em português é sobre a charge. Porque a charge é para a gente fazer a interpretação do texto e a gente responder as questões, né, através do texto. Porque para ler a charge, porque tem que ter muito raciocínio lógico, né, tem que ler 2 ou 3 vezes assim para imaginar o que o texto está falando, né? Então fica um pouco meio complicado, né? Porque às vezes algumas pessoas tiram nota vermelha por causa disso, porque não interpreta a tirinha, não interpreta a charge, ou às vezes não deixa de ler, né? Mas isso é muito importante em uma prova, em um seminário, em uma redação, em um trabalho, ou até mesmo em uma atividade diagnóstica que o professor dá pela internet, por esse meio dessa pandemia que a gente está passando, né? Então, a interpretação de texto é muito importante em português, né? Através da redação também, porque através da redação, através do conteúdo que estuda, a pessoa vai se aprofundando, assim, né? A interpretação da redação, entre outras coisas. Também fala também uma atividade que eu fiz aqui de português sobre o apelo central da fala de Wallace Costa. É um autor que tem várias relações sobre o tempo que as mulheres são vítimas de abuso, né? E fala sobre esse texto. É muito crucial falar sobre isso, né? De nós estarmos respeitando as mulheres, né? De nós estarmos fazendo o nosso melhor, nós homens, porque muitas mulheres são vítimas de agressão, muitas mulheres são vítimas de coisas fatais, de suicídio. Então a gente tem que sempre ficar atento. Outra referência também que eu estudo no ensino médio é sobre o poema. Um poema que abaixo responde as questões do 1 até o 8, que é o poema O Bicho. Um poema bem interpretado. Eu vou ler aqui uma frase para vocês, uma parte, só para dar uma referência. Vi ontem um bicho na imundícia do pátio, contando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava, nem cheirava, engolia com velocidade. O bicho não era um cão, não era um gato, era um inchato. O bicho, meu Deus, era um homem. Então essa representação aqui desse poema fala sobre a discriminação racial das pessoas contra as pessoas que passam fome, contra os mendigos, né? E algumas pessoas precisam de coisas para comer, para sobreviver. Então, muitas pessoas não respeitam isso, não ajudam ao próximo. Então, através desse poema que está falando que o bicho não era um cão, não era um gato, não era outro tipo de animal, o bicho era um homem, né? Porque ele engolia com velocidade, porque muitas pessoas que estão na rua passam muita fome, passam muito sofrimento. Então a gente tem que, assim, valorizar a nossa vida, valorizar a nossa comunidade, valorizar aquilo que a gente tem. Porque aquilo que a gente tem na vida é tudo importante para a gente, para que a gente possa valorizar em nosso meio tudo que a gente tem. Amém? Para a honra e glória do Santo Deus. Aqui na expressão, meu Deus, significa
o que o autor expressou, ficou muito chocado com o espetáculo. O motivo do bicho, o catador, resto foi a própria fome. A intenção do autor, ao usar a palavra bicho, parece que o homem se viu reduzido à condição de animal, né? Algumas pessoas também tratam as pessoas como um animal, como um lixo, né? Pela sociedade. Então, mendigo, pessoa que mora na rua, é como tratado como animal, uma pessoa que é discriminada pela sociedade. A ideia principal que chama a atenção na poesia é: o autor compara o homem com os cães e gatos. Essa é a principal referência, porque o autor compara entre o homem, entre o mendigo, entre as pessoas que moram na rua, ele compara com os animais. Essa é a comparação principal desse poema. O poema provoca no leitor o sentimento de prazer, admiração, desprezo ou pena. Pena, né? Pena é daquelas pessoas que estão passando por essa coisa, por essa dificuldade, porque eu sinto muita pena por causa disso. Todos nós sentimos tristeza e pena. Este poema serve para informar sobre a vida de um homem, distrair, refletir sobre um problema social, informar sobre um acontecimento, refletir sobre um problema social entre a sociedade. Escolha a alternativa que corresponde ao sinônimo da palavra veracidade. Qual é a alternativa que corresponde ao sinônimo da palavra veracidade? Verdade é enganação, paciência ou felicidade? É paciência. E é o sinônimo de veracidade. Entre outras referências também, né, sobre isso. Outro poema aqui também, um poema de José Craveirinha, escritor moçambicano, país africano colonizado por Portugal. Leia-o atentamente e responda a seguir. Isso aqui é um poema de José Craveirinha, escritor moçambicano. Reza Maria, a minha mulher, sou no trabalho as curvadas bestas. Não são bestas, são homens, Maria. Correm-se pontapés os cães na fome dos ossos. E não são cães, são seres humanos, Maria. Feras notam velhos, mulheres e crianças, e não são feras. São homens, e os velhos, as mulheres e as crianças são os nossos pais, nossos irmãos e nossos filhos, Maria. Crias moem a míngua do pão, vermes nas ruas estendem a mão, a caridade e nem aleijados, meninos sem casa, Maria. Bichos espreitam na cerca de arame farpado, curvam cansados, ao peso das cangas, e também não são bichos, mas gente humilhada, Maria. Do ódio e da guerra, dos homens, das mães e das famílias violadas, das crianças mortas de anemia e de todos os que aprodescem nos calabouços, cresce no mundo o girassol da esperança. Maria, põe as mãos e reza pelos homens de todos os negros de toda parte. Põe as mãos e reza. Então essa interpretação aqui do autor José Craveirinha, o escritor moçambicano, país africano colonizado por Portugal. A África foi colonizada por Portugal, tem uma história sobre isso. Ele fala que do homem africano com a sua mulher, porque sempre a mulher dele falava coisas que eram contra, né, contra o homem negro. E ele sempre falava, reza Maria. É possível depreender das 4 primeiras estrofes. As 4 primeiras estrofes está se referindo ao quê? A indignação crescente diante da miséria é uma homenagem aos homens brancos, meio para que a sociedade gere justiça social, a atividade de canto de louvor aos colonizadores portugueses,
a busca de compreender as causas da miséria humana. Então eu coloquei aí, a busca de compreender as causas da miséria humana, porque muitos africanos, muitas pessoas negras passam por dificuldade que nenhum humano até hoje experimentou isso, só os escravos. A busca de compreender as causas da miséria humana. Muitas pessoas já passaram por miséria, já passaram por muitas dificuldades, muita fome, né? Então isso é muito difícil para as pessoas, né? A primeira estrofe sugere que o trabalho é visto como. A primeira estrofe sugere que o trabalho é visto como a atividade que permite a exploração do homem, meio de insatisfação pessoal dos empregados, meio para que a sociedade gere justiça social, a atividade gratificante para as pessoas que se dedicam, ou atividade necessária para o desenvolvimento social, e atividade gratificamente para as pessoas que se dedicam, né, que dão o seu melhor, que dão o seu sangue por isso. Na quinta estrofe, o verso cresce no mundo o girassol da esperança. Entre aspas, é uma iluminação. Isso significa que é uma impossibilidade de transformação da história, a projeção da possibilidade de transformação da história, uma tendência do povo a aceitar a opressão e as injustiças, a certeza de que a justiça social em breve vai superar os problemas da colonização, um descontentamento com os que se anunciam como futuro. A certeza de que a justiça social em breve, no futuro, vai superar os problemas da colonização. Essa é a referência desse poema, porque a certeza de que a justiça social em breve vai superar os problemas da colonização da África, que foi colonizado por Portugal. Essa é a referência do poetista e escritor moçambicano José Craveirinha. Muito legal sobre isso. Bom, pessoal, outras referências também que a gente estuda em português, sobre as pontuações, sobre alguns significados de palavras, e entre outras coisas também, que a gente aprende muito sobre singular, plural, algumas palavras, frases, signos, entre outras características que a gente estuda em português, que é muito importante em português. Sempre, quando a gente vai fazer uma atividade, prova, redação para fazer, tem que ter a interpretação textual. Sempre nisso a gente estuda, desde o sexto ano até o final dos ensinos médios, é sempre a interpretação textual que a gente sempre estuda na atividade de português. Porque sempre tem que ler com atenção, sempre tem que ler para intencionar, né, imaginar o que está acontecendo no poema, o que está acontecendo em uma tirinha, o que está acontecendo num texto, o significado de uma frase. Outra coisa também, né, que é muito importante a gente estudar muito a linguagem de português, a língua portuguesa, que é muito importante estudar, né? Varia de aluno para aluno, mas cada aluno tem que imaginar o que está acontecendo no texto, né? Isso que tem que acontecer nas variações da pessoa, de fazer uma atividade diagnóstica, legal. Às vezes a pessoa não gosta de fazer aquela atividade, mas tem que fazer aquela atividade, tem que ler, se não lembro, mas tem que ler com atenção, para entender, interpretar, interagir com os alunos, com o grupo, né? Para entender os conteúdos das atividades de português, ok? Muito importante também, outra coisa para finalizar, de português é a redação, que é o desenvolvimento, né, a semântica, aí depois vem a conclusão do texto, e entre outras referências também, que tem que ter uma redação boa, através do tema, tem que estar estudando, né, quando a gente faz
redação de alguns filmes que os professores de português passam, ou de história também, sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre a Guerra do Paraguai, a Primeira Guerra Mundial, uma prévia, entre aspas, de Terceira Guerra Mundial no ano passado, em 2020, né? Mas a redação é muito importante nas atividades de português, porque ela é a principal foco de tudo, né? Que você, tipo assim, idealiza mais as coisas, imagina, que tem um desenvolvimento semântico nas atividades em escrito e em imaginação, que é muito importante isso. Ok, pessoal? Então foi algumas atividades aqui que eu assinalei para vocês, algumas atividades de charge, né? Que a gente estuda no ensino médio, de tirinha também, é muito legal estudar sobre isso. O apelo central da fala de Wallace Costa, o poema sobre o bicho e o outro poema de José Craveirinha, escritor moçambicano, país africano, colonizado por Portugal. Algumas atividades muito assim, interpretativa, né? Porque quase todas as atividades de português é muito interpretativo, porque nesse convívio que a gente está vivendo com o coronavírus, a gente só faz as atividades assim, mas copiar muito assim ainda não, ok? Para honra e glória de Deus. Amém? Se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, deixe o like, para honra e glória de Deus, que a cada dia vocês podem estar sendo avisados pelo YouTube quando eu postar novos vídeos a cada dia. E amanhã eu estarei falando de algumas coisas, outras coisas que eu considero muito importantes, né, para mim assinar para vocês, para mim interagir um pouco mais, assim, indo mais a profundo sobre algumas histórias, né, da antiguidade, várias outras coisas também, de sociedade, e entre outras coisas, para um glória de Deus. Amém? Que Deus possa estar abençoando esta semana para cada um de nós, esse começo desse mês de abril, para honra e glória do Santo Deus. Amém? Que Deus abençoe você, para honra e glória no nome de